Fala Massa Atleticana, hoje eu tô aqui para poder gravar, postar um vídeo diferente para vocês. Não falando do futebol profissional, mas falando do Galo na base. Eu sei que às vezes você lida ali, sai uma reportagem, uma notícia, uma notificação. Ah, mas o Galo no Sub-17 perdeu, o Galo no Sub-20 perdeu. E aí muitas pessoas viram e dizem, tem que mandar todo mundo embora, ninguém presta, a base do Galo não vale nada, tem que jogar fora, nem precisa de debate. E eu entendo, né? A gente se relaciona com a base da mesma maneira que se relaciona com o profissional. Afinal, os garotos, eles vestem, né, a camisa do Galo, os galos estão ali para poder representar o clube. E às vezes a gente se decepciona, fica nervoso. O atleta, por muitos anos, fez sim um trabalho muito ruim nas categorias de base. E de fato a gente fica assim, os resultados não são bons. E aí a gente fica um pouco no pé atrás. Isso é comum. Mas também é fundamental olhar para o que de fato tem sido feito na base do atleta, até para que a gente consiga cobrar, até para que a gente consiga analisar e tudo mais. Eu quero compartilhar um pouquinho dessas coisas com vocês. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de uma coletiva de imprensa com o Heraldo Amiani, que é diretor das categorias de base do Atlético. Pude fazer algumas perguntas, entender um pouco mais a respeito também. E além de compartilhar um pouquinho disso com você, eu trouxe aqui alguns nomes, e aí é uma observação pessoal minha. São alguns nomes, alguns meninos, alguns jogadores da base do Atlético que eu gosto, que despertaram a minha atenção e que eu acho que, de repente, aí em um futuro próximo, num futuro distante, podem estar aí rendendo tecnicamente, talvez financeiramente. É, é fato que, né, o Atlético agora é um SAF, e aí a gente fica torcendo para que existe uma torcida, e eu torço muito para que o Atlético cada vez mais se torne um clube formador, forme talentos, desenvolva talentos. Torço muito para que o Atlético dê cada vez mais minutos para jovens jogadores. Acho muito legal quando você consegue formar jogadores com identificação com o seu clube, identificados, jogadores que foram formados na sua casa, jogadores que entendem o que é o clube, e jogadores bons de bola também, que são bem desenvolvidos, que têm qualidade técnica e que conseguem dar uma resposta técnica, um retorno técnico, mas que também podem dar um retorno financeiro lá na frente. E aí o Atlético precisa urgentemente, na Europa, no mundo, criar essa fama de um clube formador. Hoje, na minha opinião, o Atlético não tem fama de um clube formador porque não é visto dessa maneira na Europa. Então, quando um clube chega aqui no Atlético para poder tentar tirar um jogador da base, é, ele vai vir com muito menos receio, por exemplo, do que ele chega no Palmeiras para tirar um jogador do Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras só conseguiu criar essa cultura, essa fama de um clube formador. Então é interessante também saber que existe essa preocupação hoje dentro do Atlético, é, partindo ali do trabalho do Erasmo Damiani, que participou do trabalho feito no Palmeiras, por exemplo. Muitas vezes a gente olha, né, pô, Palmeiras revelando muito garoto bom, o São Paulo revelando muito garoto bom, o São Paulo, que é o clube da Série A, com mais minutos, que dá mais minutos para os jogadores vindos da base, é, e a gente vê esses clubes revelando jogadores, o Flamengo e tal. Ele falou, pô, por que o Galo não revela jogador? O que está faltando? Por que eles revelam e a gente não revela? E aí é interessante entender que existe um trabalho a longo e a médio prazo por trás. E eu sei que hoje, talvez, os resultados em relação à base podem ser frustrantes, no sentido de você olhar o profissional e não enxergar ali uma grande estrela oriunda da base. Mas a gente tem que entender que é um trabalho feito a médio e longo prazo. Precisa ser construído tijolinho por tijolinho. Futebol não é pastel que você faz e dá resultado de uma hora para outra. Base precisa ainda mais do médio e longo prazo, porque você está falando, nós estamos falando do desenvolvimento de jovens pessoas, pessoas que ainda estão se desenvolvendo mentalmente, no caráter, pessoas que estão se desenvolvendo fisicamente, estão se desenvolvendo tecnicamente, sendo formadas como pessoas. Você pega, por exemplo, um garoto no sub-15, ali no 16, um garoto no sub-17, são pessoas que ainda estão com seus com caráter sendo formado, toda a parte educacional, a parte física, mental, a parte técnica sendo refinada, desenvolvida. Então, assim, é um trabalho que precisa ser feito pensado a médio e longo prazo.
Palmeiras hoje revela muitos jogadores porque semeou lá atrás. O São Paulo revela muitos jogadores porque plantou lá atrás. E o Atlético foi rompendo com muitos trabalhos. Ora trabalhava de uma maneira, ora trabalhava de outra, ora plantava uma coisa, depois plantava outra. E nisso você não consegue ali trilhar um caminho que vai te dar resultados concretos. Mas hoje na base do Galo existe um trabalho feito pelo Erasmo Damiani e toda a equipe dele, de uma análise de desempenho individual para cada atleta, de todas as divisões do clube, que é uma análise ali sempre atualizada, feita junto a profissionais que acompanham o desenvolvimento desses garotos, com métricas ali de análise de desempenho mesmo, acompanhando o desenvolvimento dos jogadores. Existe também ali um trabalho para criar uma identificação desse jogador com para criar uma aproximação entre clube e entre família desse jovem atleta. Então, o Atlético hoje tem tentado trabalhar isso, aproximar a família e o atleta do clube e fazer um acompanhamento cada vez mais próximo. Por exemplo, já é costume do clube hoje até mesmo pegar os garotos da base ali e levar nos jogos do time profissional, na Arena MRV, no Mineirão, enfim, levar os garotos no time, no jogo do profissional, para que exista cada vez mais essa identificação. Então, enfim, existe um trabalho acontecendo, obviamente você pode gostar ou não, você pode aprovar ou não, você pode concordar ou não, e tá tudo bem, mas é importante a gente divulgar e conversar sobre esse tipo de informação. Confesso que a gente sempre se esforça, não acompanho a base da maneira que eu gostaria de acompanhar, mas tenho assistido cada vez mais de maneira gradativa, estou podendo acompanhar mais. Como eu disse para você, separei aqui uma breve listinha de alguns jogadores que me chamam a atenção. Alguns jogadores que eu olho e eu olho com grandes expectativas, possibilidades. E também falar aqui da próxima temporada do Atlético, ano de 2024, o Atlético agora é uma SAF. E existe um planejamento para ser feito do ano do futebol do Atlético de 2024. E eu torcida minha para que jovens jogadores tenham mais minutos ali, talvez no Campeonato Mineiro, como uma opção, em vez de você ter um jogador ali com idade elevada, que já não te entrega fisicamente, tecnicamente mais, por que não você ter um jogador jovem, vindo da base, que vai receber mais oportunidades para entrar no decorrer dos jogos, de repente pegar um jogo mais tranquilo, conseguir mostrar alguma coisa para o torcedor, enfim. Tem muita gente que diz assim, mas a torcida do Galo não aceita. Mas a torcida do Galo vai vaiar o menino. Mas a torcida do Galo não vai apoiar. Mas isso é cultura. Cultura se constrói e se destrói. Então o Atlético não pode olhar isso. O Atlético, como um clube profissional e sério, precisa de desenvolver um trabalho e construir essa cultura, de apoiar os meninos, de dar minuto, de dar apoio, de dar tudo que eles de fato precisam para se desenvolverem ali como, de repente, grandes profissionais. E é algo que eu gosto muito de pontuar, e já aproveitando que esse vídeo aqui é dedicado só para a gente poder falar da base, tem algo que eu gosto muito de falar, que assim, nem todo jogador da base vai se transformar em craque. Nem todo jogador vindo da base vai se transformar aí em um gênio do futebol, nível seleção brasileira, não vai. A base ela é feita ali para revelar nos jogadores, você possa compor o seu elenco, para que esses jogadores vão passando por processos, por etapas. Então, assim, obviamente, tem as exceções, mas a gente não pode tratar todo mundo como se todo mundo fosse uma exceção. Nem todo mundo vai ser um Neymar, nem todo mundo vai ser um Felipe Coutinho, nem todo mundo vai ser um Endrick, nem todo mundo vai ser um Vinícius Júnior. Obviamente, o clube olha de maneira especial para aqueles jogadores que, através de uma análise de desempenho feita ali, mostram um desempenho diferente, mostram um resultado, uma genialidade diferente. Você vai olhar para aquele garoto de maneira especial. Mas, no geral, além das exceções, a base ali está para desenvolver novos atletas e fazer com que esse atleta, primeiramente, seja útil para o time profissional. Útil. Então, o primeiro passo da base ali é formar um jogador que seja útil para o elenco profissional. Talvez pode ser um jogador para compor o elenco, mas compor bem. Um zagueiro para compor bem, um volante para compor bem, um atacante para poder ser uma excelente opção ali para mudar o jogo no segundo tempo, para mudar a característica do time, um jogador de beirada, um jogador de centro. Você tem ali um leque de jogadores com diferentes recursos vindos da base
que vão te permitir mudar o jogo, para que você tenha opções, de repente, de poupar em uma competição, colocar jovens em outra, enfim. O jogador que vem da base, primeiro se torna um jogador útil. Depois, ele se torna um jogador importante, que é quando, de fato, talvez ali ele consegue assumir uma titularidade, é quando, de fato, ali ele consegue contribuir com passes de perigo, criar jogadas, lances, chances claras de gol, contribuir com o número de assistências, contribuir com gols, ser um líder de desarme, um líder de interceptações, enfim. É quando esse jogador ele vai para além do útil, ele não é só mais útil, mas agora ele é importante. E depois do importante, quem passa o nível de importante são os jogadores de grande destaque, que de fato vão se destacar no mercado sul-americano e quem sabe mundial, que são esses jogadores que chamam a atenção do mundo inteiro e que são esses jogadores que podem dar tanto retorno técnico quanto retorno financeiro para o Atlético. Mas sem mais delongas, enfim, só queria compartilhar um pouquinho mais desse processo com vocês, que é algo que eu gosto de estudar, gosto de perguntar, e eu tive a ideia de chegar aqui e compartilhar um pouquinho do que eu tenho pensado a respeito da base do Atlético com vocês. Para o ano de 2024, né, tem alguns jogadores que, na minha opinião, podem se encaixar nesse cenário que eu falei para vocês, de receber mais minutos, mais oportunidades, de entrar em uma partida ou outra, principalmente usando o estadual, o Campeonato Mineiro, o início da Copa do Brasil, enfim. As oportunidades, elas aparecem. Para isso, o elenco ele tem que ser pensado já. O elenco para o próximo ano, o ano de 2024, ele já tem que ser pensado em dar oportunidades para esses meninos. E aí é o que torço, é a minha opinião para que isso aconteça. Hoje, no elenco do Atlético, né, já estão integrados no profissional. Cadu, o atacante, que já entrou ali em um jogo ou outro, o atacante Cadu, que jogou a última Copa. O Alisson Santana, que é um jovem talento, eu gosto muito, que já é mais conhecido no meio da torcida, e que a gente olha de uma maneira, com carinho, é um cara que tem muito potencial, e que eu torço muito para que ele receba minutos na próxima temporada, que é o Alisson. A gente já tem integrado também o Paulo Vitor, que é um jogador que preenche bem o meio de campo, um volante ali, um cara que manda bem nos desarmes, interceptações, que consegue entregar intensidade para o time se precisar preencher o meio de campo. É um jovem também que torço para que tenha minutos na próxima temporada. Agora jogadores, né, do Sub-20 e Sub-17, que é uma exceção, que eu vou falar sobre o Isaac, mas jogadores do Sub-20, que provavelmente podem receber oportunidades na próxima temporada, que eu gostaria de ver. Goleiro é uma situação complexa, porque goleiro titular de um clube profissional, ele praticamente joga todas as partidas. Então o Matheus Mendes tem poucas oportunidades. E aí o Delfim vai ter poucas oportunidades. Mas o Átila, que é goleiro da base do Galo também, é um excelente goleiro. Gosto muito também. Mas é uma questão mais complexa. Você dá muitos para goleiro da base, porque a gente sabe que é uma vaga só. A gente tem o Vitor Reis, ou Vitor Gabriel, o lateral direito, Vitinho, que participou agora do Mundial Sub-17 com a seleção brasileira, que é um jogador já respeitado na categoria e na posição. É um jovem talento do Brasil, é um jogador Sub-17 de seleção, que ainda tem muito para evoluir, ainda tem muito para aprender, ainda tem muito para poder crescer, está em uma margem de evolução, e é um lateral aí que, se o Galo cuidar, se o Galo olhar com carinho, olhar com atenção, tal, não sei se na próxima temporada, eu já gostaria de ver em minutos e pequenas oportunidades na próxima temporada, obviamente com equilíbrio, com o cuidado necessário para não queimar o processo, para não queimar nenhuma etapa, mas é um garoto que tem muito para poder oferecer para o Galo ainda, e o Galo tem que olhar com carinho sim, até mesmo porque é uma posição que é difícil formar, tem sido difícil formar. Você olha hoje para a seleção brasileira principal, por exemplo, e você vê a seleção brasileira principal tendo problemas com as laterais. O Isaac também, que é um atacante, e talvez eu gosto ainda mais do Isaac, eu gosto mais do Isaac do que do Cadu, por exemplo. O Cadu tem tido oportunidades,
e eu torço muito para que o Atlético consiga renovar aí com o Isaac, enfim. Para mim é um cara especial. O Isaac tem potencial para ser um grande atacante. Não é um atacante trombador, é um atacante que tem qualidade técnica, que sabe tratar bem a bola, que não é só finalizador, mas que quando sai da área, sabe conduzir a bola, sabe proteger, sabe esconder a bola, sabe associar, buscar uma tabela. É um atacante inteligente, de muito, mas muito potencial e estrela. É um dos caras assim, que eu tenho muita expectativa sobre o atacante Isaac. E por último, que eu deixei, antes de falar da 17, 15, 16, o Isaac, que jogou a maioria dos jogos na base do Sub-17, que tem 17 anos, e que, apesar de ter feito alguns jogos no Sub-20, jogou mais pelo Sub-17. No Sub-17, o Isaac já é muito acima da média. Né? Os jogos do Brasileiro Sub-17, Mineiro, enfim, sobressaiu, né? Conduzindo a bola, mudando de direção, finalizando de fora da área, infiltrando, driblando em velocidade, drible longo, drible curto. Eu gosto muito da condução de bola do Isaac. É um cara que preenche, né, muito bem o espaço no meio de campo. E é um cara que é uma posição carente no futebol. Então, quem sabe o Galo pode estar formando um grande camisa 10. E apesar dele ter só 17 anos, né, o caminho natural aí seria ele jogar mais um ano no Sub-20 para depois ir para o profissional. Eu já levaria o Isaac para o profissional, obviamente trabalhando primeiramente a copinha ali. Eu acho que, e aí é uma opinião, não é informação nem nada, eu acho que o ano do Isaac de 2024 vai passar muito pela copinha que ele vai disputar com o São Paulo de Futebol Júnior. E eu torço muito para que o Isaac vá bem, para que ele receba oportunidades aí no Campeonato Mineiro também, que é um cara muito talentoso. E já adiantando para vocês, de todos os jogadores que eu vou falar aqui, é o jogador que eu mais gosto, é o jogador que eu gosto de assistir jogar, é um jogador que me encanta, que faz o diferente, que para mim é fora da curva, Matheus Isaac. No Sub-20, a gente ainda tem alguns nomes, né? A gente tem a chegada agora do ex-treinador da seleção e ex-treinador do Corinthians, que é o Guilherme Dalla Dea, Guilherme. Não sei se Dalla Dea é a pronúncia correta, mas é ex-treinador da seleção, fez um trabalho no Sub-17 da seleção brasileira, fez um bom trabalho no Corinthians também, já é um nome respeitado, é um treinador respeitado, que está preparando o Galo aí para a Copinha. A gente também tem o Léo Silva ali de auxiliar, que é um jogador que está ali acompanhando o processo, gerando identificação com os garotos, ajudando os garotos também. E tem alguns nomes também nesse Sub-20 do Atlético, que eu sempre olho com atenção. Caio Ribas, que teve um momento que já é um nome falado há mais tempo nas categorias de base do Galo, passou por um momento que ficou mais apagado, mas é um jogador que eu ainda olho com muitas expectativas para ele. Eu já vi talento nesse jogador e eu espero muito do Caio. A gente também tem o Ian, que teve a oportunidade com o Cuca no profissional, por exemplo. O Cuca lançou ele bem novinho no jogo no Mineirão, perdendo a partida ainda. Mas a gente tem o Ian, que é um meia talentoso também, meia atacante, muito talentoso, irreverente com a bola, que é outro jogador que a gente tem que olhar ali e acompanhar os passos dele na base do Galo. E tem um outro jogador que já não é tão badalado, já não é tão falado assim, que eu ainda acho que ele ainda precisa de, obviamente, de repente mostrar um pouco mais, mas no pouco que eu vi, eu gostei do que vi, mas ele ainda não entra no nível, por exemplo, de Cadu, Isaac, Zé, e obviamente é menos falado, que é o Atirson, que veio do Atlético Paranaense. Chegou há pouco tempo no Atlético, na base do Atlético. Tenho gostado também desse jogador. De repente, aí fica uma dica de poder acompanhar também para conhecer. No Sub-17, a gente tem dois jogadores. No Sub-17, a gente tem mais um jogador do Galo que foi para esse Mundial do Sub-17, que é o Pedro Cobra, o goleiro Pedro Cobra, que é mais um goleiro. Eu já falei aqui sobre o goleiro, que é complicado, só tem uma vaga para poder jogar, é difícil você dar oportunidade. Então, assim, mas o Pedro Cobra tá aí. Pensando no futuro do Atlético, é mais uma opção. É um garoto que desperta olhares, é um garoto talentoso e que vale a pena ter atenção também. No Sub-17 ainda nós temos o Cauê e o Lobac.
ou Lubeck. Mas aí são dois jogadores que eu também gosto muito, que participam muito das jogadas ofensivas, o Lubac mais ali como meio atacante, o Cauê mais como um atacante mesmo, joga bem pelas beiradas do campo, são jogadores que o Lubac finaliza bem, fez gols importantes nessa última temporada, nesse ano da base do Atlético, e o Cauê, que é um jogador que eu acho mais de conduzir, de explosão, de velocidade, que também teve lances e momentos de destaque nessa temporada do Galo. No Sub-15, eu fiz um Sub-15 16 aqui, eu separei dois jogadores, que é o João Teixeira e o Jota, que são dois aí goleadores aí, só que a gente está falando de uma categoria bem mais jovem, praticamente meninos, assim, nada voltado pro profissional do Galo, pensar profissional do Galo agora, sem chance, mas que são garotos que a gente tem que olhar com carinho. Gravem esse nome, João Teixeira, Jota, estão participando agora de um torneio na Espanha, estão fazendo gols, estão jogando muita bola, o Sub-15 do Galo, que eu gosto muito, tem muito talento ali, tem um trabalho muito legal sendo feito no Sub-15, e que de repente fica a dica, vale a pena para acompanhar também. Obviamente tem muitos nomes que eu não falei, obviamente tem muitos destaques que eu não mencionei aqui, acho que até com medo de ter sido injusto com algum atleta, mas que são alguns jogadores que eu já vi, eu tive a oportunidade ali de acompanhar alguma coisa e que me chamaram a atenção, que eu gosto, então eu quis deixar essa dica aqui para vocês. Como eu disse para vocês, gostaria de acompanhar mais a base, mas tem sido gradativo, tenho conseguido acompanhar cada vez mais, e eu espero que eu fique cada vez mais presente aí das divisões do Galo, de base do Galo, para trazer mais conteúdos para vocês, específicos para a base aí, e tudo mais. No mais, Vitor, para que tudo isso, né? Base e tudo mais. Na base é praticamente a sobrevivência de um clube, é a manutenção de um clube, é o crescimento de um clube. Então, o Atlético precisa de formar e desenvolver jovens jogadores para se manter competitivo, financeiramente e também tecnicamente. Formar jogadores para que você tenha retorno técnico e financeiro. E tomara que o Galo aí crie essa fama, como outros clubes têm, de um clube formador. Não é um trabalho fácil, não é fácil de acertar, não tem receita de bolo, mas dá para evitar alguns erros, obviamente. Já teve muita coisa que foi feita errada, de maneira equivocada, que hoje o Atlético colhe esses frutos ruins, mas eu torço muito para que esse trabalho aconteça de maneira cada vez mais profissional e que a base do Galo receba o investimento devido, o investimento necessário para que o clube revele cada vez mais jovens talentos. No mais é isso, pessoal. Né? Aqui a gente não é o dono da razão, compartilhando com vocês um pouquinho do conteúdo que eu tenho sobre a base do Galo. No mais, deixe nos comentários aí a pergunta, sua opinião. Se a gente não souber responder, vamos correr atrás dessa informação para poder te passar. No mais, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva aí, porque talvez tu já acompanhe as coisas do canal Fred Augusto, mas ainda não se inscreveu. Talvez você nem sabe, nem viu aí que você ainda não se inscreveu. E se você quiser ficar por dentro, tipo, vai começar no live, abrir uma live agora de informação, de notícia e tal, de análise de pré-jogo, de pós-jogo, ativa as notificações, que você recebe uma notificação no seu celular e você fica por dentro de tudo.